nossa lição sobre revitalização de igreja, sobre apatia e esfriamento. E hoje nós iremos tratar sobre a revitalização do culto doméstico, certo? Hoje a gente vai tratar sobre esse ponto bem importante, eu acho que é um tema bem propício. Eu até estava falando com a Raíssa ontem, quando ela me mandou a lição, que acho que a gente não pensava, quando a gente escolheu a lição para ser essa, sobre apatia e resfriamento, a gente nem imaginava que a gente estaria vivendo essa situação que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia, do coronavírus, de estar todo mundo isolado em casa. E vemos como as coisas têm cooperado também para a edificação da igreja de certa forma, né? Como as famílias estão mais próximas, como a vida devocional tem sido mais incentivada nesse sentido. E o tema ele é bem propício para o que nós estamos vivendo hoje. Então, o que nós já vimos, não sei se vai aparecer para vocês, o que nós já vimos, já aprendemos o que é revitalização, o que é que significa a revitalização, as motivações para revitalizar, a gente viu um pouco sobre isso, o que é que deve levar o nosso coração a buscar a revitalização da igreja, o que é que a Bíblia diz sobre a revitalização, o que é que a palavra do Senhor nos ensina, e são os pressupostos teológicos para a revitalização. E na semana passada nós vimos os sintomas da igreja que está precisando ser revitalizada, que está em declínio, né? A gente viu alguns sintomas, pelo menos 5 sintomas, a gente discutiu sobre isso. E hoje nós vamos tratar sobre um aspecto da igreja que eu acredito que precisa também ser revitalizado, que é o culto doméstico. É uma tecla muito batida nos nossos dias, que é o culto doméstico, certo? E que precisa de vida, de novo, porque é uma prática que deve ser constante na nossa igreja. E o texto lido, o texto que a gente vai meditar para falar sobre esse tema é o Salmo 127, versículo 1. Vocês podem acompanhar aqui na apresentação, certo? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, esse texto ele vai embasar nosso estudo hoje sobre revitalização do culto doméstico a partir desse pressuposto de que é o Senhor que é o construtor de todas as coisas. Parece que esse salmo foi escrito num período pós-exílio, onde Jerusalém ela estava voltando do cativeiro e ela precisava reconstruir a cidade. E não somente reconstruir a cidade, mas também, ao mesmo tempo em que elas erguiam suas casas, elas precisavam erguer seus muros para se proteger dos inimigos. E Jerusalém ela estava vivendo nesse período difícil de reconstrução, que eu acredito que vai se assemelhar muito ao que nós viveremos daqui a uns tempos, quando essa pandemia passar, se Deus quiser, em que nós precisaremos reedificar, seja a economia, seja a nossa vida em comunidade, seja a nossa vida em igreja também, que isso é importante. Então, Jerusalém estava vivendo nesse tempo e estava tendo muito trabalho em pouco tempo e ela estava correndo riscos também, porque ela estava tendo esse trabalho. Então, uma orientação do salmista diante dessa perspectiva é que se o Senhor não estiver à frente, vai ser todo trabalho vão. Eu até destaquei as palavras aqui, se o Senhor em vão, se o Senhor e em vão, aparecem 2 vezes no Salmo, o que indica que há um paralelismo dentro desse Salmo, quer dizer, são salmos que foram escritos em que 2 frases, elas dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Então, o salmista ele repete a primeira frase na segunda frase, mas com outras palavras. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, vai ser vão o trabalho daqueles que a constroem. Ou se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar a sentinela. Ele estava lembrando ao povo de que se não fosse o Senhor, aquele que estivesse à frente de todas as coisas, todo o trabalho daquele povo seria vão, seja o trabalho de vigia, seja o trabalho de reconstrução da cidade. Então, o Salmo ele nos ensina a confiar no Senhor diante de situações em que nós estamos extremamente pressionados pelas circunstâncias. Nós queremos vigiar, nós queremos reconstruir, nós queremos nos esforçar, nós queremos trabalhar, e às vezes nós esquecemos que o Senhor é aquele que nos chama para ser o construtor, nos chama para trabalhar. Então a Bíblia ela
nos dá, ou dá ao homem a responsabilidade, o Senhor dá a Adão a responsabilidade do trabalho, e isso também reflete em nós. Nós somos chamados para trabalhar, chamados para construir, mas temos a falha, por conta do pecado, de esquecer que é o Senhor que é o nosso fundamento, o nosso alicerce, e também o construtor. Apesar de que ele nos dá o trabalho de construir, mas é ele que constrói também. Aqui está aparecendo um negócio no chat. O que é que está acontecendo? Raiz está falando. Se não confiamos em Deus e se ele não estiver conosco, nada do que fazemos terá sentido. Exatamente, Raiz. Então, o Salmo nos chama para essa verdade, de confiar no Senhor, sabendo que se ele não for o fundamento do nosso trabalho, tudo que nós fazemos é vão. Então, o salmista nos chama para essa verdade e nós vamos aplicar isso também ao culto doméstico, porque nós sabemos como o Senhor se importa com família e como a família é uma estrutura importante e vital também para a igreja do Senhor. Em 1 Coríntios 3, de 11 a 17, Paulo ele vai chamar a atenção de como é danoso quando nós rejeitamos o fundamento correto, que é o Senhor, e colocamos outras coisas dentro do alicerce, seja da igreja, seja da família. Então, Paulo ele vai nos chamar a atenção para isso. Ele diz que é perigoso, é danoso, quando não é Cristo o alicerce da igreja. E se nós colocarmos outra coisa como fundamento, nós vamos prestar conta disso. Nós prestaremos conta diante de Deus, ele vai nos provar para saber qual é a procedência do nosso fundamento, que não é o Senhor. Então, nós precisamos ter o cuidado. É por isso que nós aprendemos sobre conceito de revitalização e também motivações e pressupostos, para nós não buscarmos a revitalização de forma errada. E um dos aspectos que nós estamos aprendendo aqui é sobre o culto doméstico. É aprender a revitalização também do culto doméstico dentro da igreja do Senhor. Então, olhando para essas imagens, eu queria que, se alguém puder, libera o microfone e fala o que é que essa imagem ela tem a ver com o texto que foi lido e com o tema que nós vamos tratar hoje. O que é que essa imagem tem a ver? Quem pode dizer? Pode liberar o microfone e falar, ou se quiser falar no chat também pode falar. Olhando para essas três imagens, o que é que ela tem a ver com o Salmo 127:1, com o tema que nós estamos tratando, com o texto, um de cada vez para não bagunçar. Eu acho que, assim, dá para ver que são edifícios que provavelmente foram muito bem construídos, né? Muito bem alicerçados, mas acabaram sendo implodidos, ou caídos, derrubados. Uhum. Então, a gente pode ver que mesmo quando a gente coloca a nossa confiança em méritos humanos ou em nós mesmos, a gente pode ver que isso é em vão, como diz o Salmo, né? Exato. A gente tem que confiar em Deus. Exatamente. Então, como você pode resumir essa parte? Eu posso dizer que obras que levaram anos para serem construídas podem ruir facilmente. Não pode? A gente está vendo que são prédios grandes, que são prédios que estão sendo derrubados, seja por implosão, ou seja por algum problema no seu alicerce, mas que foram prédios que não foram construídos do dia para a noite. E a gente, se a gente não tratar, dizer que foi um problema de alicerce nesses prédios, então a gente percebe que eles podem ruir facilmente, né? E qual é a relação disso com o texto bíblico que nós lemos? Quando não se tem o fundamento certo, quando não se tem o fundamento correto, tudo que nós construímos pode cair. E vai cair. E o nosso trabalho pode ser vão. O que mais vocês podem dizer que tem relação com o texto bíblico, com o tema, essas imagens? O que é que vocês conseguem imaginar aí? Um de cada vez, só para a gente não tumultuar o chato, para bagunçar, não dá certo, não.
Tem alguém falando no chat que eu não estou conseguindo ver aqui, não. Tem não, não? Tem não. Então, pessoal, basicamente o que eu queria tratar com vocês é sobre isso, é sobre ter o cuidado com os fundamentos, certo? Ter cuidado com aquilo que é importante e que é a base da nossa vida, certo? Vocês estão vendo essa imagem agora em tela cheia? Aí, quem pode só fazer o sinal? Tá vendo? Agora tá, o slide, né? Tá em tela É um cheia. slide, né, Igor? Beleza. Deixa eu colocar aqui então nesse outro. Então, o que é que nós aprendemos em relação ao que nós vivemos e a lição de hoje? Nós vivemos em períodos de isolamento social, mas que esse isolamento social tem tornado as famílias mais próximas. A gente vê muita coisa sendo colocada na internet por conta do coronavírus, porque muita gente está em casa e está precisando ter um acompanhamento diferente. Então, a gente não imaginava viver isso, como eu falei no começo, mas isso tem cooperado também, eu acredito, para o crescimento da igreja e para o fortalecimento da igreja. Ontem à noite, eu tô acompanhando, acho que quase todos os dias, tem muitos irmãos que fazem lives, fazem devocionais. Ontem até nosso... Deixa eu falar. Sim, por favor, quem foi? Carol? Isso, é bem rapidinho, só para a gente não fugir muito daquela imagem. Quando tu entrou nesse outro slide aí, eu fiquei só pensando, sabe? A questão da imagem, a gente, como o Igor mesmo falou, a gente vê que são prédios enormes, que foram com certeza planejados por arquitetos, por engenheiros muito bem conceituados, né? E coisas que vêm o quê? Da inteligência humana. E muitas vezes a gente se prende a nós mesmos, ao poder físico da gente, e a gente esquece daquilo que Deus pode fazer, né? Durante esses dias, com essa Covid, eu vejo assim que as pessoas, elas não costumam depender do poder de Deus, porque confiam muito no poder do humano mesmo, no seu próprio poder, na sua própria inteligência, e acho que tudo eles podem suportar. Não sei se vocês veem assim, mas eu acredito que muita gente não confia em Deus porque diz que a ciência é tudo, diz que as pesquisas, que o ser humano pode combater tudo. Relacionando o Covid com tudo que a gente está vivendo, a gente vê, né, que quem está no controle de todas as coisas, a gente vê os melhores cientistas, os melhores pesquisadores, todo mundo estudando, tentando combater um vírus, e a gente vê que nada depende de nós mesmos, né, que até a própria inteligência, ela vem e ela é dada pelo Senhor. Exatamente. E é bom, eu achei, assim, por parte, as pessoas, elas estão buscando mais a Deus porque elas estão vendo que precisam realmente de Deus, e eu acredito muito que Deus esteja usando essa situação para que as pessoas dependam mais do Senhor, né? Inclusive eu, né? Deus tem falado muito ao meu coração quanto a isso, provando realmente a nossa confiança nele. E eu convivo com muitas pessoas ali na farmácia, venho muitos clientes, eu vejo que muitas pessoas estão ansiosas, muito preocupadas, assim. Pessoas que não têm Cristo, que a gente sabe que existem pessoas ansiosas que conhecem a Cristo, que é diferente, que é confortado pelo Senhor, né? E tem gente que estão e não sabe onde procurar, assim, auxílio, estão muito perdidos. Aí eu sempre falo, né, que às vezes a gente quer depender da nossa própria força, da nossa própria inteligência, e a gente tem que saber que a gente tem um Deus que é o Criador de todas as coisas, um Deus que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensa, o que a gente pode falar, né? Exatamente, Carol. E fala muito, assim, que a gente vê essas imagens, coisas que foram tão bem construídas e tudo no chão. Então, em vão. Era só isso mesmo, viu? Exato. Eu desligo. A gente percebe assim como esse vírus, ele mostra como o ser humano é frágil, né? Como a gente é frágil, como a gente está propenso a destruição em massa por coisas simples, porque um vírus causar esse caos no mundo inteiro mostra como, apesar da evolução, da ciência, de tudo mais que nós temos e que muitos homens confiam somente nela, como isso é muito frágil, né? E a gente vê como isso acaba nos colocando em situações bem difíceis, né? Então, continuando aqui, o ponto 1 da nossa lição, ela fala sobre a difícil realidade que nós vivemos. O que é que vocês entendem quando vê essa imagem?
Por que colocar essa imagem? Eu não vou nem falar muito, eu quero só que vocês olhem e interpretem essas imagens que eu vou colocar daqui para frente. O que é que significa essa imagem? Por que essa imagem ela retrata uma difícil realidade que nós vivemos hoje? E como é que isso se aplica ao culto doméstico, enquanto prática necessária para a igreja ser revitalizada? Por que vocês acham que eu coloquei essa imagem? Falem aí, por favor. Um de cada vez. Qual é a relação dessa imagem com o culto doméstico e com a realidade que nós vivemos hoje? Foi um questionamento que o próprio autor da lição trouxe e eu achei por bem a gente tratar disso com essa imagem. Eu queria que vocês falassem também, para não ficar só falando. Queria que vocês participassem também. Espera aí que manhã tá sem som. Deixa eu ajeitar o som dela ali. E aí, vocês conseguem dizer alguma coisa sobre essa imagem, sobre a realidade? Então, qual é a... Vocês estão me escutando? Todo mundo está me escutando? E por que vocês não falam, hein? Vocês estão me escutando, vocês não falam. Então, eu estou falando da realidade porque alguém falou no chat aqui, deixa eu ver, se foi Raíssa. Carol, mal. Ah, falaram aqui. Achar o equilíbrio entre vida espiritual e necessidades materiais, exatamente. Carol falou que a gente valoriza mais bens materiais e necessidade profissional do que a família, né? Eu coloquei aqui o exemplo da família. Então, é justamente isso, é justamente essa reflexão. Nós vivemos numa realidade onde as pessoas, elas prezam muito por seu sucesso, por crescimento profissional, crescimento individual, por ter riqueza, por acumular bens, se desgastam por isso, perdem, isso consome muito, essa parte da balança aqui, a parte do lado esquerdo, consome muito tempo dela, que para o lado direito ela não tem tempo. Ela negligencia, ela trata como coisa secundária. Apesar que eu não estou falando que todo mundo que busca riqueza trata a família como algo que não tem importância. Elas consideram a família importante. Mas, na prática, a gente vê que o tempo, o esforço, o suor, a dedicação está mais para o lado esquerdo da balança do que para o lado direito. E até se usa a desculpa, não, mas é porque eu quero dar uma vida melhor para a minha família, é porque eu quero dar conforto para a minha família. Eu me desgasto porque a Bíblia não me manda trabalhar e eu entendo esse mandamento, eu trabalho justamente para isso. E não é um desejo inválido. Porém, a gente percebe que tem um lado da balança que pesa mais do que o outro. E, geralmente, esse lado da balança pesa para o lado errado. Então, nós não fomos chamados somente para trabalhar. Nós não fomos chamados somente para construir carreiras profissionais de sucesso ou nos formarmos no curso que nós gostamos ou trabalhar naquilo que nós gostamos, mas nós fomos chamados também para construir famílias para a glória de Deus, certo? Construir comunidades para a glória de Deus, construir igrejas, construir famílias, construir lares para a glória do Senhor. Então, nada pode tomar o fundamento dessa nossa construção, dessa nossa empreitada, senão o Senhor. Então, a difícil realidade que nós vivemos hoje é justamente visto naqueles que investem mais em coisas que são superficiais do que na própria família. Então, a gente vê negócios que são prósperos, a gente vê relacionamentos que estão mais dispersos dentro da própria casa, e a gente também vê que o fundamento, aquele prédio que eu coloquei para vocês pensarem, está da mesma forma na nossa vida, às vezes na nossa casa, às vezes na nossa igreja. Nós somos muito bem sucedidos em outras áreas, mas nas comunidades em que vivemos, na família em que vivemos, está em ruína esse relacionamento. Então, nós vivemos nessa difícil realidade. Mas não é todo mundo que vive nessa realidade. Não é a grande, não é
esmagadora maioria. Há aqueles que se desdobram por suas famílias, que investem nas suas famílias, que se desgastam por seus lares, mas que muitas vezes eles não são reconhecidos, no sentido de que a família não se importa com isso. A família não dá valor a isso. Aqueles que querem trazer para o lar o culto doméstico, mas a família prefere fazer qualquer outra coisa, mas que não seja ler a Bíblia e orar e cantar, porque isso parece que é enfadonho, é cansativo. Eu vou procurar outros meios para fazer isso, não reunindo-se com minha família, mas em outros lugares ou de outras formas e em outro tempo, no meu tempo, porque eu tenho essa liberdade para isso. Então, a gente, às vezes, acaba se desgastando e o relacionamento dentro de casa acaba se tornando em ruínas, assim como aqueles prédios, porque se, por um lado, existem aqueles que investem na família, por outro lado, existem famílias que não têm a mínima importância, ou não dão a mínima importância para a prática do culto doméstico. Então, nós vivemos nessa realidade, onde a balança, geralmente, ela acaba pesando para o lado errado, pesando para o lado onde Deus não requer. E qual é a objeção que se faz, geralmente, em relação ao culto doméstico? A gente tem muitas dificuldades e muitas desculpas quando a gente se fala de culto doméstico. Acho que já vem na nossa mente os motivos pelo qual a gente negligencia o culto doméstico. Então, eu trouxe para vocês essa realidade, porque com a pandemia, eu acho que ficou mais evidente. Não que antes não era tão evidente, mas ficou mais claro ainda que nós temos muito material em relação a outras épocas para fazer o culto doméstico. Com a pandemia, muitos pastores eles têm colocado roteiros devocionais, estudos, têm colocado material, tem plataformas que disponibilizam isso gratuitamente. Tem sermões todos os dias ao vivo de muitos pastores, inclusive do pastor Jeremias, que ele estava fazendo ao vivo agora antes da aula. Então, existe, assim, muito material que, quando passar essa fase, eles vão ficar disponíveis na internet para ajudar a igreja a ser edificada, a ajudar os cultos domésticos a acontecerem. Porque antigamente se tinha muitos, eu não sei como fazer, eu não tenho material para isso. Então, a gente percebe que hoje está se criando muito material que vai ser usado, e espero que sim, pela igreja daqui para frente, né? Mas que esse material já existia na internet, já existia em outras plataformas, em livros. Então, mesmo assim, mesmo diante de todas essas ferramentas, o que vocês acham que tem levado a igreja do século XXI a negligenciar o culto doméstico? O que é que vocês acham que a gente está fazendo que tem sido motivo de negligência para o culto doméstico? A gente sabe a necessidade, a gente conhece o culto doméstico. Acho que há muitos de nós já fizemos culto doméstico, mas mesmo assim nós negligenciamos. Eu queria que vocês pensassem. Enquanto vocês pensam, eu vou encerrar a reunião e começar de novo, porque o tempo está acabando aqui. Já está faltando 9 minutos para acabar a reunião. Eu vou encerrar e vocês entram no mesmo login e mesma senha, certo? E aí vocês entram para responder também essa questão. Não fica deixando eu só falar sozinho, não, viu, Nara? Pelo amor de Deus, o Nara está só escutando aí. Por que vocês acham que a gente negligencia o culto doméstico? Vamos lá. A primeira desculpa que eu coloquei aqui é que, mas o trabalho consome demais meu tempo. Oi, pode falar. Eu acho que negligencia muito, mas porque falta uma questão de pecados, né? Porque se a gente, quando a gente está todos os dias, a gente deve que as pessoas da nossa casa, elas também buscam o Senhor. E quando a gente tem esse desejo de estar buscando a Deus todos os dias, as pessoas da nossa casa estão de pé. Então, o áudio está meio ruim, Raíssa, aqui no meu computador. Tu pode repetir? Eu acho que é a questão de... Porque tá aqui. Não estou conseguindo escutar. Raíssa? Tá travando, tá travando. Carol falou que... Pode ser, Raíssa, você pode colocar no chat, certo? Carol falou sobre prioridade errada, falou sobre mau relacionamento entre as pessoas em casa, também pode ser um motivo.
Rosângela falou que são muitas coisas para fazer, são muitos afazeres, a gente não consegue reunir a família, muita correria, a gente não tem tempo, né? É justamente isso aqui que eu coloquei. O trabalho consome demais meu tempo. É um motivo, claro, que a gente tem muitos afazeres hoje em dia, muitas coisas para fazer, tem horários diferentes, né? Cada um tem seu horário. Também é uma coisa que tá na nossa lição, que é justamente um motivo que a gente utiliza, que cada um tem seu horário, cada um tem seu cronograma diferente. Então, é muito difícil reunir a família quando um estuda de manhã, outro trabalha à tarde, outro está à noite, e a gente não consegue ter um horário que todo mundo está junto. Às vezes, sobrecarga. David falou, desinteresse dos membros da família também é um motivo. Então, o que é que a gente faz diante de tudo isso? Falta de vida devocional pessoal também, que é muito importante e é muito perigoso, muito danoso, quando nós não temos vida devocional contínua com o Senhor. É muito mais difícil fazer um culto doméstico quando nós não temos essa prática em nós, individual. Então, o que é que a gente faz? Eu coloquei aqui pelo menos, acho que 4 motivos que a gente pode encontrar, e ou o trabalho consome demais meu tempo, ou todo mundo tem um horário diferente, nem todos da família são crentes, por isso não estão dispostos, ou os que são crentes mesmo não se dispõem, não têm interesse. E o último não sei nem liderar um culto, nem ensinar. Eu nunca fiz um culto doméstico em casa e eu não sei fazer isso, Lucas. Como é que eu vou realizar um culto doméstico se eu não sei? Né? Então, a gente tem pelo menos esses 4 motivos, e vocês colocaram muitos outros motivos que são motivos para a gente não fazer o culto doméstico. Quando o trabalho consome demais meu tempo, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer para fazer o culto doméstico? A primeira solução, ore. Peça a Deus discernimento, sabedoria, porque eu sei que todos nós temos, ao decorrer da semana, eu sei que nós trabalhamos, mas nós não trabalhamos 24/7. Tem algum momento da semana em que nós conseguimos parar, ter um momento de lazer, ter um momento de descanso mesmo. E a gente pode separar esse momento, seja no dia, seja 3 vezes por semana, se possível todos os dias, mas que a gente separe tempos na nossa rotina para adorar o Senhor. Então a gente precisa orar, pedir ao Senhor disposição, como o Carol falou, planejamento, a gente precisa se planejar, sim. A gente precisa ter prioridades também no nosso tempo com o Senhor, porque a gente acaba tratando o culto como algo que, se der, eu faço, se não der, não tem problema. A gente acaba tendo essa falsa impressão acerca do culto doméstico, sendo que não é dessa forma. Só que o que a gente acredita? Hoje, nós utilizamos isso, é correria demais, atividades que consomem demais meu tempo, só que a gente está em isolamento. Todos nós passamos quase o dia inteiro dentro de casa, aqueles que não estão trabalhando, ou aqueles que estão trabalhando em horário reduzido. E a gente vê que mesmo assim, mesmo passado o dia em casa, a gente tem mais tempo livre, tem mais tempo de descanso, e a gente continua negligenciando o culto doméstico. Então, não parece que é somente falta de tempo, é muitas vezes indisposição do nosso coração de fazer algo que é agradável ao Senhor. Aí vocês, não, mas cada um na minha casa tem um cronograma diferente de vida. Alguns estudam de manhã, outros estudam de noite, alguns trabalham em horários diferentes, e nós não temos como chegar num consenso de horário. Qual é a solução para isso? Ore. Ore ao Senhor, porque peça ao Senhor que Ele abra oportunidades da família ter um momento de intersecção de horários, onde todo mundo vai estar em casa. Ou ajuste isso, tenta deixar uma atividade de lado, deixa uma atribuição que você pode fazer depois de lado, mas se esforce para que você tenha tempo com sua família para adorar o Senhor. Se esforce para ajustar o tempo de todo mundo, se você for o líder da sua casa, para que a maior parte das pessoas estejam ali juntas, se possível, para adorar a Deus. Então, parte muito da disposição que a gente tem para fazer as coisas para o Senhor. Mas, como a Raíssa falou, muitas vezes nós procuramos mais dar desculpas, né? E aí a gente diz, não, mas nem todos da família são crentes. Como é que eu vou fazer um culto doméstico se nem todos creem em Deus? O primeiro caso, a solução primeira é orar. O segundo também é orar. O terceiro, eu diria que vocês deveriam orar também. Pedindo paciência, pedindo sabedoria,
pedindo que o Senhor ele dê oportunidades, ele fale ao coração dessas pessoas. Se elas têm resistência para fazer o culto doméstico, não tem problema, não adianta também ficar forçando, né, obrigando a pessoa a participar. Mas que você vá com calma, com prudência também, com cautela, ensinando, ministrando também, certo? E por último, eu acho que é o mais comum, é essa desculpa de que eu não sei nem ensinar, eu não sei ensinar a Bíblia, Lucas, eu não tenho essa aptidão. E também não sei conduzir um culto, eu nunca conduzi um culto em nenhum momento da minha vida, então eu não sei fazer isso. Então como é que eu vou fazer isso dentro da minha casa? Então, qual é a solução primeira? Ore. Ore ao Senhor, peça ajuda a Deus, mas você não está só. Você tem líderes, você tem pastor, você tem presbítero, você tem pessoas que são capacitadas, que podem ajudar você nesse período ou nesse ensinamento. Como eu disse a vocês, a gente tem tido muito material disponível. Eu vi muito isso quando a gente começou a ficar mais em casa e que foi proibido ter cultos. Muitos pastores fazendo roteiros de culto doméstico. A gente não tinha muito isso. Não que não tinha, mas tinha pouco. Hoje a gente vê muito mais facilmente roteiros de culto doméstico. Todos os dias, pastor Murilo coloca no grupo, pastor Jeremias coloca no grupo. Outros pastores também compartilham roteiros que a gente pode salvar, pode imprimir, pode deixar separado para a gente fazer culto doméstico na nossa casa. Existe o culto já pronto, a liturgia pronta, a oração, a leitura, a explicação do texto, que você pode usar para fazer culto doméstico. Se você não sabe nem ensinar, nem liderar, o momento é agora de começar, de usar esse material para iniciar essa prática dentro das nossas casas. E isso é muito importante, Rosângela. Compreender a importância do culto doméstico, ela nos faz olhar para essas desculpas com olhos mais cuidadosos ao dar essas desculpas, né? E ter prioridade de verdade. Porque a gente tem que entender que culto doméstico, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele não é algo que a gente faz por opção. A gente faz porque é agradável ao Senhor, e se é agradável ao Senhor, a gente faz isso com amor, com zelo, certo? Então, a gente tem que ter cuidado para tratar o culto doméstico como ele realmente deve ser tratado, certo? Então, a gente vai caminhando, e eu queria que vocês falassem. Tem outros motivos que vocês acham que a gente negligencia o culto doméstico? Acho que muitos já falaram, eu vou até colocando aqui já, de acordo com o que vocês já falaram. Os motivos falta de prioridade, que vocês falaram, falta de planejamento, vou ver se eu acho aqui. Vocês acabaram já respondendo essa questão. Então, a gente tem muitos motivos para não fazer o culto doméstico, mas a gente vai aprender por que nós devemos fazer. E o segundo ponto, eu acabei colocando o ponto 2, o ponto 3 antes do ponto 2, mas o ponto 2 diz que o culto familiar ele é uma questão espiritual. Ele é uma questão que demanda de nós saber a sua importância, porque é uma questão espiritual. A gente viu que um dos sintomas da igreja em declínio é a falta de espiritualidade, a falta de santidade, a falta de comunhão com o Senhor. E isso também se dá no culto doméstico. Porque a gente acaba pensando que igreja é só lugar onde a gente consome teologia. É um lugar que a gente vai para aprender, para se reunir, para ter comunhão. Mas quando a gente fala sobre casamento, sobre filhos, sobre vida financeira, sobre questões familiares, a gente pensa que isso não diz respeito tanto à nossa fé. É algo que está à parte da nossa fé e a gente pode tratar como algo à parte, sendo que a palavra de Deus nos mostra exatamente o contrário. Quando Paulo ele vai falar em Efésios sobre a igreja, ele vai orientar a igreja de como ela deve se comportar na liturgia, com os irmãos, mas também como ela deve se comportar em casa e como ela deve se comportar no trabalho. Então, Paulo dá palavra para senhores, para servos, para mães, pais, para filhos. Então, a carta aos Efésios nos mostra que o culto familiar é tão espiritual quanto o culto solene que se faz no domingo à noite. E tem um versículo que a gente usa muito,
que é Josué 24:15, que a gente acaba esquecendo o que significa esse versículo, porque a gente pega só o final do versículo. A gente repete, sem lembrar, às vezes, o que significa. Em Josué, ele vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que, só nessa expressão, se nós olharmos para o contexto, a gente vai ter pelo menos 3 implicações de Josué acerca do culto doméstico. Quais são essas implicações? Quais são as implicações que Josué ele nos dá? Nesse texto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Ele nos diz que culto doméstico não é uma opção, é uma ordenança de Deus. Ele não diz, eu e minha casa, se possível, nós adoraremos ao Senhor. Ou, eu e minha casa, quando nós tivermos tempo, nós serviremos ao Senhor. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Em qualquer circunstância. Numa circunstância onde o povo estava em idolatria, onde o povo estava produzindo falsos ídolos. Então, Josué diz, se vocês continuarem assim, escolham a quem vocês vão servir, se a deuses ou se aquele que é o Deus dos vossos pais. Eu já escolhi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não escolhe somente por ele. Vê a liderança de Josué nisso. Josué escolhe por ele e por sua família. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué não leva nem em conta, mas meu filho não vai querer servir ao Senhor. Mas minha mulher não vai querer servir ao Senhor. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer da minha forma, eu vou servir do meu jeito. Se a minha família quiser, ela me acompanha. Mas Josué, ele tem tanta noção do que é ser líder espiritual da sua casa, que ele diz, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E esse compromisso que ele faz, não é somente diante dos homens, mas é também diante de Deus. Ele faz esse compromisso diante de Deus. Compromisso que nós também fizemos quando nós fizemos nossa profissão de fé. Nós nos comprometemos diante do Senhor de servir a Ele, de obedecer às lideranças, de ser assíduos nas reuniões da igreja e também de cumprir as ordenanças do Senhor. E uma dessas ordenanças é o culto doméstico. Ter essa noção nos faz olhar para o culto familiar não como algo secundário, mas como algo que é essencial para a vida da igreja. Certo? Então, a gente tem que olhar para o texto bíblico com o olhar do que o texto bíblico tem a nos dizer. Não é só usar versículos soltos e, eu e minha casa serviremos ao Senhor, usar isso como um mantra. Mas saber o que é que ele significa. Que isso tem um peso muito grande para a nossa vida e que muitas vezes nós negligenciamos. Certo? Então, quais são os benefícios do culto doméstico? Por que nós devemos fazer culto doméstico? Primeiro, Colossenses vai dizer que vai nos dar disposição e alegria para as lidas diárias, para as dificuldades, para os problemas, para as ansiedades do nosso coração. O culto doméstico vai nos permitir que a gente possa ter disposição, olhar para as dificuldades com outros olhares. Qual é o outro benefício do culto doméstico? É menos desânimo e frustração. Se a gente tem culto doméstico, se a gente lê a palavra de Deus todos os dias, se a gente se fortalece na palavra do Senhor, não é que a dificuldade ela vai sumir, mas a gente vai saber enfrentar essas dificuldades. A gente não vai ter tanto desânimo, apesar das dores, do sofrimento que são realidades, mas a palavra do Senhor vai nos dar força para seguir em frente. Também vai nos dar a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é presente nas nossas vidas, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida também. Incentiva a paz no lar. A gente vai estar aprendendo, sendo alimentados pela palavra do Senhor. E isso vai produzir no nosso lar paz. Não a ausência de conflitos, mas a paz que excede todo o nosso entendimento, né? Aquela segurança, aquela certeza de proteção do Senhor. Também estimula a participação na igreja. Como assim? Se nós temos a prática do culto doméstico, a gente consegue desenvolver dons que nós pensávamos não ter, como o dom do ensino, como o dom do discipulado, o dom até mesmo de falar em público, a gente consegue fazer isso mais facilmente. Por quê? Porque isso tem sido prática na nossa vida. Então, se nós temos o culto doméstico e nós participamos desse culto doméstico, quando nós estamos na igreja, nós saberemos o que fazer, como fazer, nós teremos ferramentas para isso, vai ser menos difícil de orar em público, vai ser menos difícil de ensinar, vai ser menos difícil de participar
das aulas, vai ser menos difícil de participar, exemplo, de um culto de doutrina, certo? Então, tudo isso nos estimula, vai nos dar mais ferramentas. E, principalmente, o cultivo à vida devocional. A gente, quando tem culto doméstico, a gente está numa vida em constante relacionamento com o Senhor. Isso é muito importante, certo? Então, a família e a igreja, ela reflete a relação de Deus com o seu povo. A gente vê que muito do que o Senhor faz na Bíblia, ele faz através das famílias. E tem alguns que dizem que igrejas fortes são formadas por famílias fortes. Se a igreja está bem espiritualmente, é porque a espiritualidade das famílias também estão boas. Então, há uma relação entre como a igreja vive e como as famílias estão vivendo de forma individual também. Então, quando nós olhamos pelo menos 3 referências em que Cristo está tratando da sua relação com a igreja, a gente vê que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça do lar, e a esposa é a auxiliadora do lar, assim como o Senhor também auxilia a sua igreja. Então, a gente vê como há uma relação entre a família e o relacionamento do Senhor com o seu povo. E como isso é importante para a gente trazer para o culto doméstico. Como é importante para a gente ter a noção da importância disso. Certo? Gil está com o áudio ligado, né? Deixa eu olhar aqui. Pronto, coloquei mute em todo mundo. Gil, acho que ele está com um problema de conexão, porque ele está só entrando e saindo da reunião. Não sei se é algum problema de conexão dele. Então, pessoal, é a partir dessa importância que a gente percebe como é importante o culto doméstico, certo? Como é importante para a vida da igreja. Porque se a gente sabe que quando a família é fortalecida, por consequência, a igreja é fortalecida porque tem essa relação com o Senhor, e o Senhor, ele preza muito pela família, ele ama a família. Então, a gente não pode esperar que a igreja ela tenha cultos bons e fortes e espirituais e abençoadores se nos nossos lares os cultos não têm sido bons, fortes, nem abençoadores, ou às vezes eles nem existem. A gente, às vezes, delega muito somente para a igreja o alimento espiritual, quando, na verdade, ele deve começar na nossa casa. Isso é uma verdade. Então, outro autor ele vai dizer que a diferença entre um lar seguro e um lar desmoronando não é a ausência de lutas. Um lar que não tem briga, que não tem conflito, não quer dizer que é um lar seguro. Mas a diferença vai estar onde esse lar ele vai fincar suas raízes. Então, é muito importante um lar ter o fundamento no Senhor. Lembra daquelas imagens que a gente viu no começo? Nossas raízes, quando elas são frouxas, quando elas são inexistentes ou quando elas são fracas, o prédio inteiro pode desmoronar. Voltando para o que o salmista diz no Salmo 127, se ele não for o Senhor o nosso fundamento, a nossa construção ela corre risco de desabar. Então, quando a gente fala sobre revitalizar o culto doméstico, a gente está falando de trazer de novo essa importância do culto para dentro dos nossos lares, de como isso é benéfico para a igreja do Senhor. Quando um lar, ou quando muitos lares, eles valorizam o culto doméstico, a gente vê que a igreja ela cresce exponencialmente, não só em número, mas também em espiritualidade. As famílias estão mais atentas, as famílias estão mais preocupadas, as famílias elas se importam mais umas com as outras, e as pessoas também elas estão crescendo e amadurecendo na lei do Senhor. Então, é importante nós tratarmos disso, sobre culto doméstico, porque a gente fala às vezes sobre revitalização e a coisa fica muito distante daquilo que é a realidade e nós acabamos divagando muito sem perceber aspectos práticos sobre a necessidade de revitalizar, certo? Então, eu não sei se eu estou com esse livro aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá invertido? Tá normal? Então, esse livro é O Evangelho e as Chaves de Casa. Ele foi escrito por uma mulher chamada Rosaria Butterfield. Ela é uma ex-lésbica, ela é uma ex-ativista e ela se converteu ao Evangelho do Senhor através de evangelismos que foram feitos no meio de um culto doméstico. Ela foi visitar um pastor para fazer uma pesquisa sobre um tema que ela estava tratando acerca acredito que era do LGBT, e ela, visitando esse pastor, ele começou a fazer cultos na sua casa, e ela começou a ouvir do evangelho,
que ela muito combatia, e ela foi evangelizada através desses cultos domésticos. Então, ela hoje, ela conta no livro que o evangelho mudou a vida dela de tal forma que ela trata no livro sobre isso, que ela vê a hospitalidade como um meio para se pregar o evangelho. E ela vai tratar sobre isso no livro, eu estou no começo do livro, mas é muito bom. Se vocês quiserem depois eu empresto, contanto que vocês devolvam, eu dou um prazo de 5 dias para devolver. Então, é um livro muito bom que fala sobre como o culto doméstico ele é importante na vida de pessoas que não conhecem a Deus. É importante para a casa, é importante para a vida da igreja, é importantíssimo, é relevante, mas como ele é tão importante que ele transborda para a vida de pessoas que não conhecem ao Senhor. Então, isso é muito relevante nós estudarmos que igrejas revitalizadas, elas passam por famílias revitalizadas, por cultos domésticos revitalizados. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Assim que eu terminar, eu empresto, Raíssa. Raíssa está na fila já. Quem quiser falar alguma coisa, quiser fazer algum comentário, pode fazer, que a gente tem tempo ainda. Quem é que tem alguma experiência sobre culto doméstico, que quer compartilhar algo que foi edificante na vida de vocês, nessa realidade de culto doméstico? Algo que é um desafio também para vocês nesse aspecto do culto doméstico. Podem compartilhar, um de cada vez, certo? Ninguém quer compartilhar nada? Então a gente pode orar para encerrar essa lição, certo? Queria pedir a Carol para orar e a gente encerrar. Lucas, Oi. tá ligado o áudio? Orar, gente. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprendermos mais sobre a Tua palavra, Senhor, pela comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor. Obrigada pela vida de Lucas, Senhor, que sempre está disponível, Senhor, para fazer os estudos, Senhor, para nos ensinar mais sobre Ti, Pai. Senhor, obrigada por todos os ensinamentos que o Senhor nos ofertou aqui durante essa manhã, Senhor. Nos ensina, Senhor, a, em primeiro lugar, ter atitude, Senhor, a atitude vindo do nosso coração, para que a gente reúna a nossa família, Senhor. Que a gente deixe de lado, Pai, todas as coisas, Senhor, que não foquem na eternidade, Senhor. Que a nossa prioridade, Senhor, seja glorificar a Ti, Senhor, seja ter comunhão com a nossa família, Pai. Que o culto doméstico, Pai, das nossos lares, nos faça crescer espiritualmente, Senhor. Nos faça entender as dificuldades da nossa família, Senhor. Que nos faça ter mais intimidade com Ele, Senhor. E juntos termos intimidades contigo, Pai. É isso que o culto doméstico, é isso que a nossa devocional nos leva, Senhor, a ter intimidade contigo, a aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. A aprender a ponto de ficar longe do pecado, Senhor, e de se aproximar mais de Ti, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, cresça, Senhor, a partir desses cultos também, Senhor, que a gente possa encorajar, Senhor, que a gente possa enfrentar todas as dificuldades, Senhor, que a gente possa enfrentar o desânimo que muitas vezes tem, Senhor, que a gente possa enfrentar até o medo de chamar aquele parente que não é crente, Senhor, que a gente possa orar por ele, Senhor, para que a gente realize o culto doméstico, Pai. E também as nossas devocionais, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida em época de quarentena, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem falado muito aos nossos corações durante esses tempos, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos mostrado meios de aprender mais sobre Ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem usado tantos pastores, Senhor, para ajudar as pessoas, Senhor, através da Tua palavra, pessoas com ansiedade, Pai. Eu tenho te pedido muito, Senhor, sobre isso, porque tem muita gente, Senhor, que não está conseguindo sustentar o medo, Senhor, em Ti, Pai. Então, encoraja essas pessoas, Senhor, dá força, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que no mundo a gente vai ter aflições, Senhor, mas que a gente precisa ter ânimo, a gente precisa se alegrar em Ti, Senhor, porque Tu venceu esse mundo, Senhor. O maior sofrimento veio de Ti numa cruz e foi por amor a nós, Senhor.
Que a gente tenha no nosso coração, Pai, a alegria da salvação, dia após dia, Senhor. E que o nosso mundo não é aqui, Senhor. E que o nosso mundo é viver glorificando a Ti durante toda uma eternidade, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso pensar, nosso agir, nosso falar da maneira errada, Pai. Da maneira que não glorifica a Ti. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pessoal, também não adianta a gente estar só tratando da lição sem a gente colocar ela em prática. Então, eu queria desafiar vocês essa semana que vocês utilizem de algum material que vocês gostariam. Eu indicaria o material da nossa MP, né, Carol? Que a gente está fazendo os devocionais todos os dias em Salmos. Não sei se todo mundo está tendo acesso a esses devocionais. Está sendo colocado nos grupos das Lulus e dos Doulos, mas eu também estou separando, quando eu tenho tempo, de colocar num programinha de podcast, que a gente está fazendo para já tudo registrado e para também servir para futuramente, né, a gente usar esse material para a nossa própria edificação, a edificação da igreja. Então, o desafio que eu passo para vocês e também para mim é que vocês utilizem esse material para fazer devocionais e para fazer culto doméstico essa semana. Eu não quero que vocês prestem conta, diga como foi. Isso aí vai ficar particular, individual de cada um e de cada família. Mas eu quero que vocês comecem. Não precisa fazer direto, todo dia, porque é uma coisa que você vai começar agora. Possa ser que você tenha dificuldade no começo, mas se esforce. Esforce para fazer pelo menos 3 vezes essa semana um culto doméstico. Se possível, reúna todo mundo. Faça seus devocionais todos os dias, sim, mas culto doméstico, se você puder fazer pelo menos 3 essa semana, faça. Use o material. Se não achou os salmos, busca outro material na internet, no YouTube tem muita coisa, mas que isso seja uma realidade nas nossas vidas, tá certo? Fica um desafio também para mim, para vocês, para a gente colocar isso em prática. Porque não adianta a gente saber, a gente conhecer, a gente ouvir, se a gente não colocar em prática, tá certo? Pode falar, Carol. Lucas, às vezes a gente tem em mente que o culto doméstico é aquela coisa, né, bem padronizada, como a gente vê até no culto de domingo, mas não é o momento que a gente pode louvar com a nossa família, que a gente pode orar juntos. Não precisa também ser um tempo muito longo, né? A gente pode fazer uma simples devocional, ou então tem dias que naturalmente ficar muito tempo ali orando, louvando, conversando. E às vezes a gente tem medo de fazer. Eu no início, né, por exemplo, eu falo sobre mim. No início a gente tem, quando é para iniciar algo, a gente tem medo, mas quando a gente vai fazendo, que a gente vê a naturalidade, a gente vê o quanto é bom para a família, o quanto é bom para todo mundo, vai sendo natural. Às vezes a gente não precisa nem de um estudo, né? Às vezes a gente está ali escolhe um livro da Bíblia, a gente lendo, Deus vai falando aos nossos corações também, né? Exatamente. Até falar o nosso coração através de alguma experiência, através de uma oração. Às vezes a gente está precisando tanto orar e a gente não consegue, a gente tem aquela pessoa para orar com a gente. Era só Isso isso. é bom, porque edifica, né? Isso cresce, amadurece o nosso espírito também, né? Nos torna crentes melhores para a glória de Deus. Claro, a gente faz tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Nós entendemos a importância do culto doméstico, que a primeira coisa é essa, trazer glória para o nosso Deus. Né? Então, que Deus nos abençoe. Que Deus ele nos fortaleça, diminua nossa ansiedade nesse período de pandemia, que a gente possa passar por isso logo e se reunir. Ficar junto. Vamos para a Lucas. Ei, Rosângela tá perguntando aí, né? Tá disponibilizando para algum outro grupo, a não ser as Lulus e os Doulos? Acho que não, né? Não, porque a gente está colocando no podcast ainda, que todo dia vai ter salmo novo, a gente está esperando pelo menos fazer uns 50 salmos para a gente colocar no podcast aí e colocar. Né? Pois tá bom. Rosângela, qualquer coisa eu coloco tu no grupo das Lulus, dá certo. Quem não quiser entrar, os meninos, né? Entra nos Doulos. Recebi uma notificação de Jonas aqui no meu celular, mandando um beijo para todo mundo. Manda um beijo para Sem ele. poder fazer. Fim, Lucas. Tchau, pessoal. Tchau, gente.